Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Os irmãos têm familiaridade, todos temos, com o capítulo 10 do Evangelho de João, que fala sobre o bom pastor. E nós destacamos o verso 10, capítulo 10, verso 10. Quando Cristo faz um relato, ele próprio apresentando-se como o pastor, que os estranhos tentam seduzir as ovelhas, mas não conseguem, porque as ovelhas conhecem ele, o conhecem, ele é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas. E esse relato aqui antecede uma declaração forte que ele faz no capítulo 10, verso 10, quando no 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Verso 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O verso 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas ovelhas. Deus abriga no nosso coração essa porção linda e linda de sua palavra. Amém. E o texto, meus irmãos, já por si se explica. Cristo aqui apresenta-se, o apóstolo João registra de maneira magistral, e eu sempre vejo o apóstolo João, a partir do capítulo 1 do Evangelho, como um filósofo teólogo, porque tanto o capítulo 1 do Evangelho de João é de um cunho filosófico profundo, quanto outros capítulos, mas este aqui, capítulo 10, em especial, tanto quanto, por exemplo, o capítulo 4. O Evangelho de João é o Evangelho que trata de Jesus como Filho de Deus. E a pintura que o João faz como grande artista é realmente uma pintura absolutamente bela. Mas aqui no capítulo 10, depois de Cristo apresentar-se como o pastor, e quando ele se apresenta como pastor, ele implicitamente está nos comparando, ou seja, os seus discípulos a ovelhas. E chama a atenção o fato de que quando ele faz o relato, ele próprio Cristo, apresentando-se como pastor, o bom pastor, diferente dos estranhos, do ladrão, que não vem senão para matar, roubar e destruir, ele diz: a que veio? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós vemos o capítulo 10 do Evangelho de João, o nosso pensamento se volta imediatamente para o Salmo 23. Porque no Salmo 23 vamos encontrar essa mesma relação entre Cristo, o bom pastor, e as ovelhas, que outra não é senão a relação entre o crente e Deus. Por isso nós temos que pensar, e vamos colocar o nosso pensamento nos minutos que se seguirão, de sermos crente ovelha, mas crente ovelha não ao léu, mas crente ovelha guiado pelo próprio Deus. Quando pensamos no Salmo 23, Davi começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Guiar-me faz pelos mais diversos e belos caminhos. E o crente ovelha, guiado por Deus, ele terá, entre outras coisas, os verdes pastos.
Ele seria, numa linguagem muito correta hoje, politicamente correto, que tem a ver com a ecologia, o verde. O crente ovelha é guiado para os verdes pastos, para os pastos maduros da graça de Deus. Mas ele é guiado não só para os verdes pastos, mas ele é guiado para as águas tranquilas. Mesmo paradoxal que pareça o próprio Cristo afirmar lá na frente que no mundo teríamos aflições, mas aqui ele nos conduz, mesmo e apesar das aflições, às águas tranquilas do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Mas o Salmo 23 também fala dessa relação crente-ovelha, dizendo que ele nos conduz não só para os pastos verdes, não só para as águas tranquilas, mas nos conduz pela vereda da justiça. E nos impõe agora a fazer um parêntese com relação a essa questão da justiça. A nossa justiça, ou seja, a nossa vida tem que ser diferente. Porque Cristo afirma no Sermão do Monte: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Mas o pastor nos guia pelas veredas, pelos caminhos da justiça. Não só isso, mas o Salmo 23, falando dessa relação do crente e ovelha guiado por Deus, ele fala da presença constante do Senhor. Cada momento, como nós cantamos há pouco, cada momento me guia o Senhor, a presença constante do Senhor. Ele diz lá no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença constante do Senhor. O crente ovelha tem também algo que o Salmo 23 revela: uma mesa posta perante os seus adversários. Preparas-me uma mesa perante os meus adversários. Outra versão diz inimigos. Ungis minha cabeça com óleo. E outra característica dessa relação crente-ovelha é a unção. Somos ungidos com óleo santo. Temos que ter consciência disso, porque tudo isso, pastos verdejantes, águas tranquilas, vereda da justiça, presença constante do Senhor, mesa posta perante os adversários, a unção leva-nos à experiência que o salmista teve e que temos que ter, ou seja, cálice transbordante. O crente tem que transbordar na sua vida a graça de Deus, que lhe é bastante, e ainda mais a certeza da felicidade de estar continuamente na casa do Senhor e permanentemente. O Salmo 23 encerra dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, isso é privilégio grandioso. Habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Um dos salmos mais belos do saltério é o Salmo 27. Todos nós temos um salmo especial. O meu é o 27. Eu creio que os irmãos agora estão pensando: o meu é o 23, o meu é o 90, 46, enfim, 32, os 150 todos. Mas o Salmo 27 fala de uma coisa bela. Ele diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha só, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender ou meditar no seu tempo. Coisa linda. Louvado seja Deus pela sua graça, pelo seu amor, por Ele ser o nosso pastor, que nos conduz aos verdes pastos, às águas tranquilas, às veredas da justiça, a sua presença constante, a mesa que Ele coloca diante dos nossos adversários, a unção, o cálice transbordante e a felicidade de estar na sua casa. No Evangelho do Salmo, no Evangelho de João e no Salmo 23, nós encontramos as imagens que nos levam e nos ajudam a compreender o que é a vida cristã, o que é a vida com Deus. Cristo já deu a fórmula, já deu a certeza. Eu vim para que tenha o quê? Vida.
E vida com? Não é vida seca, não, de Graciliano Ramos. É vida abundante. E o que nós podemos desfrutar na vida abundante? A primeira coisa que eu me vem à mente é paz interior. O apóstolo Paulo, entre outras coisas, ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A vida abundante se caracteriza por paz interior. Não dá para entender que um crente não tenha paz. Muito crente dormindo na base de Rio. Muita gente das igrejas tomando Lexotan. O crente, a vida abundante que Cristo está dizendo, eu vim para que tenham vida, ela se caracteriza pela paz interior, mas se caracteriza pela alegria permanente. O apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor, outra vez nos digo, alegrai-vos. Como é que pode? O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava velho, doente, preso e condenado à morte. Mas ele diz lá em Coríntios, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea? É porque ele tinha paz interior e a alegria dele era permanente, porque a alegria dele deve ser a nossa, é a nossa força. Amém. Outra característica da vida abundante é contentamento, é vida de progresso, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vida abundante é vida de confiança absoluta no poder e no amor de Deus. E aí tem algumas características marcantes que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Primeira, a vida abundante começa aqui. A promessa feita por Jesus não se refere ao céu. Aqui, vida abundante é aqui. Ela começa aqui. No céu ela será aperfeiçoada. A atmosfera do céu é de vida. No céu não haverá necessidade de fé. Nós estaremos contemplando face a face. No céu não haverá necessidade de esperança, porque já alcançamos tudo. Agora no céu nós vamos viver na plenitude do amor de Deus. Somos ovelhas de Cristo, crentes fiéis que lhe obedecem. A vida abundante começa aqui. Nós podemos gozar e conhecer tudo aquilo que o Evangelho proclama e nos proporciona. Paz. A paz que os irmãos desfrutam é porventura a paz de um ganhador do Nobel da Paz? É a paz de Cristo, que nos foi otorgada. Ele diz: a minha paz vos não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós podemos gozar da paz do próprio Cristo. É por isso que eu não consigo entender como é que eu vou encontrar muitos irmãos com o coração em polvorosa, com a mente completamente desarrumada, com a vida em desarmonia com tudo. Não, peraí. Vida abundante começa aqui. Nós temos que gozar paz em meio ao mundo atribulado. Porque esse mundo atribulado com o qual nós temos que conviver, ele já está vencido, porque ele foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Eu venci o mundo. Ele não disse: eu vou vencer o mundo. O mundo já está vencido. A paz é a primeira característica da vida cristã, que começa aqui. A tranquilidade. Meus irmãos, isso tem que ter gente agitada pela própria natureza. Se existe uma pessoa que tem uma característica de temperamento sanguíneo, sou eu. Eu sou sanguíneo na natureza. Mas eu aprendi a viver tranquilo, apesar de tudo. Porque tanto a paz quanto a tranquilidade leva a outra coisa que a gente já falou, a alegria. Tanto a paz quanto a tranquilidade, a alegria leva ao contentamento. Mas a vida abundante que começa aqui, ela concede segurança, porque nós temos confiança
podemos afirmar que eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Meus irmãos, tudo isso caracteriza a vida abundante e deve existir no crente em Cristo, porque a vida abundante começa aqui. Nós não podemos compreender, como já dissemos, como é que muita gente anda tristonha e amargurada. Eu não consigo entender. Tem um corinho no passado, eu não sei se, eu acho que não é do tempo de Bruno, não, nem de Isa, nem de Daniel. Dizia assim: desanimados, não. Talvez é o tempo dele, mas eu tenho Jerusalém, o tempo de Jesus, é do meu tempo, é do tempo lá. Desanimados, não. Então é isso, meus irmãos, não dá para entender. Um crente triste e desanimado permanentemente, ele pode, em dado momento, ele parar um pouco, está tão afetado pela vida, mas eu não consigo entender pessoas tristes, amarguradas, pessoas que vivem a reclamar de tudo e de todos. Conhece? Eu conheço. Crentes que falam mal uns dos outros, que são veículos de maledicência e de má vontade no seio da comunidade. A vida abundante começa aqui, porque pessoas assim são verdadeiras anomalias, se é que são crentes. Uma ovelha do bom pastor não pode viver assim, porque ela vive abundantemente. E quando acontece isso na vida de um, ou está necessitando de tratamento urgente porque a pessoa está doente. A vida abundante começa aqui. Nós temos que preludiar aqui no nosso viver o estado que nós vamos viver no céu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a vida abundante independe das condições externas. Por quê? Porque nós somos cheios, ou pelo menos devemos ser cheios do Senhor. E nesse sentido, vamos para o capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele se encontra com a samaritana. E havia aquela questão: eu venho buscar água aqui, ele disse: mas eu vou lhe dar uma água, e você tomando não tem mais sede. Ela disse: ué, como? Eu não preciso mais vir aqui no poço de Jacó, nosso pai Jacó. E Cristo disse: a água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água se fará nele o quê? Uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Aquele que beber da água nunca terá sede. Beber da água de Cristo, sabe o que é? Crer em Cristo. Quem crer em Cristo, meus irmãos, tem dentro de si uma fonte permanente de água viva que beneficia a ele e beneficia os outros. É algo que sai do íntimo e que as circunstâncias externas não podem prejudicar. Há muita gente hoje preocupada, preocupada. Há muita gente ansiosa por coisas que jamais aconteceram. É bom lembrar que a vida abundante depende de condições, sejam elas quais forem, por exemplo, socioeconômicas. A vida abundante pode existir numa pessoa que mora numa mansão, mas pode existir em outra que mora numa casinha pequenininha. A vida abundante, ela começa aqui, mas ela independe das condições externas. E finalmente, a vida abundante não é para descrente. Essa palavra de Cristo aqui não foi para os escribas e fariseus, ele falou aqui para as ovelhas. Essa promessa de vida abundante aqui é feita às ovelhas. Ovelhas de Jesus Cristo são aqueles que creem em Cristo. Os descrentes podem ter todos os bens deste mundo, mas eles não têm vida abundante. Eu vim para que tenham vida, eu vim para que tenham vida. Ele está falando às ovelhas que conhecem sua voz, como ele próprio diz aqui no relato de João capítulo 10. De quando em quando nós ouvimos de tragédias ocorridas com pessoas que nós pensávamos que tinham tudo para serem felizes, possuíam coisas materiais,
para não possuir uma vida abundante. Porque quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada. A vida abundante Jesus dá aos que creem. A vida abundante é para os crentes, não é para os descrentes, não. Muita ênfase hoje alguns pregadores dão à preocupação social. Não se pode dar uma preocupação demasiada. O que nós temos que entregar às pessoas, e aí fala-se de missões, é Jesus Cristo, a única esperança que dá a vida abundante. Por isso, meus irmãos, a vida abundante não é para o descrente, para o crente. A vida abundante é para nós que estamos aqui nessa manhã. E se tem algum aspecto que a gente não vivencia da verdadeira vida que Cristo veio nos dar, com todas aquelas características que nós falamos no começo, alguma coisa está muito errada. A vida abundante é para nós, porque Ele disse: eu vim para vocês, eu morri para vocês, para que vocês tenham vida abundante. O primeiro e maior bem que fazemos aos incrédulos é pregar-lhes Cristo, o doador da vida abundante. Porque vida em Cristo é vida abundante. Vida sem Cristo é vida estéril. E aí, capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que esteja em mim não dando fruto, Ele tira. Certo? Sem mim nada podeis fazer. Então tem que estar na videira, tem que estar em Cristo, porque aquele que não estiver em mim, Cristo diz, meus irmãos, olha só, será lançado fora, tornar-se-á inútil, habitará num vale de ossos secos, trabalhará, contudo não produzirá, gastará, mas não obterá resultados verdadeiros, lutará sem alcançar verdadeiros triunfos, enfim, existirá, mas não viverá. Nossa peregrinação aqui neste mundo, ela está sendo realizada ao longo de um caminho tortuoso ou através de um deserto árido, até o momento em que Jesus nos alcança. Porque nos alcançando, a nossa experiência é que Ele é a força da nossa vida, o desejo do nosso coração e a alma da nossa alma, porque a nossa vida é a vida abundante, que é a vida em Cristo. Amém. E o Senhor nos abençoe. Com esse Espírito, a gente vai participar da mesa do Senhor neste momento. Curvemos a nossa fronte e oremos. Pão da vida, pão do céu, pão celeste é meu Jesus. Vamos cantar ali no 15:16 do Unidade Culto Cristã. Nós vamos, então, com o canto desse hino, participar da mesa do Senhor. A mesa é do Senhor. Aqui não existe a transubstanciação dos irmãos que foram católicos. Eu durante muitos anos, concebia ou concebe. O pão permanece pão, o vinho permanece vinho. Eles são tirados do uso comum para o uso espiritual. Então não há transubstanciação. Permanece pão e permanece vinho. E podemos participar todos os crentes, biblicamente batizados, em comunhão com Deus e em comunhão com as suas igrejas.
Então vamos cantar esse hino que é muito belo, o pão da vida, o pão do céu. E durante o canto desse hino, eu pedi os diáconos que nos ajudarão aqui para fazer a distribuição dos elementos. Estou sendo informado que o irmão que é assíduo não está aqui. No Clodovil está infectado pela Covid-19. E, segundo o irmão, gerou bem forte. Mas ele já está curado em nome de Jesus. Vai apenas cumprir essa quarentena, mas voltará ao nosso cumprimento. Meus irmãos, esse é um memorial. E nós não temos um sacramento, nós temos um memorial. É o momento em que nós recordamos que o profeta Isaías, ao olhar para Jesus na cruz, 776 anos antes de acontecer, ele disse: quem crê em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca.
não tinha parecido de formosura, e olhando nós para ele, de uma beleza vimos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. As feridas que Cristo sofreu são feridas que trazem cura. Este momento é um momento de profunda reverência, de recolhimento espiritual. Nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Não existe remissão. Vamos ficar de pé. O apóstolo Paulo, orientando os cristãos em Corinto, 1 Epístola, capítulo 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que fui traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Vamos dar graças pelo pão. Vamos pedir o pastor Ildeildo que ore, dando graças pelo pão da vida. Meu Deus, Pai, Pai, nós somos gratos, Pai, por essa oportunidade de usar esse momento memorial, onde é festivo. E fazemos com que, Senhor, recebamos melhor o sacrifício que eu fiz na cruz. Buscando, Pai, ser com cada um que aqui está na bandeira memorial, que possa sempre estar narrativo e vivo sobre o que gostar de nós. E vive, portanto, para a nossa vida. Amém. Tendo dado graças e partido, diz: tomai e comeis, é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de nós. Comamos todos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é vertido em favor de vós. Fazer isto em memória de mim. O sangue de Jesus Cristo aqui está representado, nos purifica de todo pecado. Vamos dizer: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Tomemos todos do cálice. Amém. Os cálices deverão ser colocados pelos irmãos na cesta que está aí na entrada da igreja. Agora nós vamos cantar um belo hino, o hino 193 do Binário do Culto Cristão, Maravilhosa Graça. Momento de
mensagem é uma indagação feita pelo profeta Jeremias. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Porventura, não há bálsamo em Gileade? A mensagem vai dizer que existe bálsamo em Gileade. Vamos receber a bênção do Senhor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém.